Fala galera, beleza. Essa coisa de controlar a grana em cripto tá cada vez mais importante, né? Tipo, ter mais privacidade, segurança total, os nossos investimentos digitais, sabe? Você já pensou nisso? Ah, com certeza. Essa onda tá crescendo pra caramba. E não pra menos, né? O pessoal do mundo cripto tá ligado que existem outras maneiras de negociar as moedas digitais sem depender só das grandes empresas, sabe? É isso aí. E por isso que hoje a gente vai se aprofundar num assunto que tá bombando no mundo cripto. As exchanges descentralizadas, as DEX, já ouviu falar? Já, já. E eu acho que elas representam uma mudança e tanto. Em vez de ter uma empresa no meio controlando tudo, elas permitem que a gente negocie direto com outras pessoas, sabe? É um esquema totalmente diferente. Tipo um mercado aberto o tempo todo. Só que digital e funcionando com a tecnologia blockchain, né? A gente vai entender direitinho o que são as DEX, como elas funcionam por dentro, quais são as vantagens e desvantagens em comparação com as exchanges que a gente já conhece, tipo a Binance e a Coinbase. E para completar, vamos dar uma olhada nas principais DEX que estão bombando agora em abril de 2025. É isso aí. Nosso objetivo aqui é te dar uma visão geral completa. Se você já manja de cripto ou está só começando, a gente quer que você termine essa conversa entendendo tudo sobre as DEX e como elas podem ser úteis para você. Show! Então vamos começar do zero. O que diabos são essas Decentralized Exchanges, as DEXs? Explica pra gente de um jeito fácil de entender. Em termos simples, uma DEX é como um site onde você pode comprar e vender criptomoedas diretamente com outras pessoas sem precisar passar por um banco ou uma corretora tradicional. É como um mercado digital de cripto, onde todo mundo negocia entre si. Sem ter um chefão controlando tudo, né? Exatamente. A mágica acontece por causa da tecnologia blockchain e dos smart contracts, que são contratos digitais super inteligentes. Eles garantem que as negociações aconteçam automaticamente, de forma transparente e segura, sem a necessidade de uma empresa no meio para provar tudo. Ah, entendi. Então é bem diferente das exchanges centralizadas, tipo a Binance e a Coinbase, onde uma empresa controla a plataforma e o dinheiro dos usuários, né? Isso aí. Nas exchanges centralizadas, você confia seu dinheiro a elas e espera que elas cuidem bem dele e executem suas ordens. Nas DEX, a história é outra. Para você ter uma ideia, algumas características-chave das DEX são, primeiro, a negociação não custodial, ou seja, você controla suas chaves privadas o tempo todo. Lembra daquela frase, não são suas chaves, não são seus criptos. Nas DEX, essa regra é sagrada. Verdade. Só isso já me parece bem mais seguro. O que mais DEX tem de diferente? Segundo, as transações são controladas por esses smart contracts que a gente falou. Eles funcionam como robôs que garantem que as regras do jogo sejam cumpridas automaticamente. Terceiro, o acesso geralmente é livre, sem precisar de permissão. Muitas DEXs não exigem aquele monte de documento, comprovante de residência, toda aquela burocracia de KYC. Isso garante mais privacidade para quem negocia. E quarto, muitas DEX usam um sistema chamado Liquid Pools, ou pools de liquidez, em vez dos tradicionais order books ou livros de ordens. Mas calma que a gente já vai explicar esses pools de liquidez. Beleza, a ideia geral já está ficando mais clara. Mas como as DEX funcionam no dia a dia? Principalmente essa coisa de Automated Market Maker, AAM, que você mencionou. Esse é o coração de muitas DEX famosas, como a Uniswap e a PancakeSwap. O modelo AMM funciona com os tais liquidity pools. Imagine uns cofres digitais gigantes, cheios de pares de criptomoedas, tipo o Ethereum e dólar digital, por exemplo. Quem coloca as criptos nesses cofres são os liquidity providers, ou LPs, que a gente pode chamar de provedores de liquidez. E por que alguém colocaria suas criptos nesses cofres? Qual a vantagem para isso? Em troca de fornecer essa liquidez para o sistema, os EPs ganham uma parte das taxas de negociação que são cobradas quando outras pessoas usam esses pools para fazer suas trocas. É como se eles fossem donos de uma parte do cofre e recebessem uma porcentagem cada vez que alguém usa o dinheiro dele. A grana que eles depositam é o que permite que outros usuários consigam comprar e vender criptomoedas de um jeito mais fácil e rápido. Entendi. Então, quando eu quero trocar uma cripto por outra, numa DEX que usa AAM, é como funciona exatamente. Você conecta a sua carteira digital, tipo a MetaMask, na plataforma da DEX. Aí você escolhe quais tokens você quer trocar e a quantidade. Em vez de procurar outra pessoa que queira vender exatamente o que você quer comprar, pelo preço que você quer pagar, como acontece no livro de ordens tradicional, você interage diretamente com o Liquidity Pool através de um smart contract. O preço da troca não é definido por lances de compra e venda, mas sim pela quantidade de cada moeda que tem naquele pool. Se tem muito mais de um token do que do outro, o preço de um em relação ao outro se ajusta automaticamente. Que legal. Então a própria matemática do pool define o preço da troca. Exatamente. Além do modelo AMM, existem outros tipos de DEX, embora não sejam tão comuns hoje em dia.
Tem as DEXs que usam order books, que são os livros de ordens, tanto on-chain quanto off-chain. Nas on-chain, as ordens de compra e venda ficam registradas na blockchain. Já nas off-chain, essa lista de ordens fica fora da blockchain, mas o dinheiro da negociação ainda passa pela blockchain. E aquele DEX aggregator, os agregadores de DEX, como isso funciona? Os agregadores são ferramentas muito úteis. Eles juntam as informações de várias DEX ao mesmo tempo para encontrar os melhores preços e a maior quantidade de moedas disponíveis para a troca que você quer fazer. É como um buscador de passagens aéreas, só que para criptomoedas em DEX. Boa analogia. E as cross-chain DEX? Essas devem facilitar a vida de quem negocia entre blockchains diferentes, né? Sim, com certeza. As cross-chain DEX usam os mecanismos chamados bridges ou pontes para permitir que você troque tokens que estão em blockchains diferentes diretamente, sem precisar transferir para uma exchange centralizada e depois para outra blockchain. E para finalizar essa parte, vale a pena mencionar as non-custodial exchanges, como a Changelly. Elas agregam liquidez de exchanges centralizadas e descentralizadas, mas não exigem que você crie uma conta para trocar criptos. Você só conecta sua carteira e faz a troca. Caramba, é bastante coisa para assimilar, mas já está ficando mais claro. Agora que a gente já entendeu o que são e como funcionam as DEX, vamos falar das vantagens. Por que alguém escolheria uma DEX em vez de uma exchange tradicional? Para mim, a principal vantagem é a segurança reforçada. Como as DEX não guardam o dinheiro dos usuários, o risco de um ataque hacker em grande escala, como já aconteceu em algumas exchanges centralizadas, é bem menor. Afinal, suas criptos estão sempre sob seu controle, na sua carteira. Lembre do não são suas chaves, não são suas criptos. Essa é a grande sacada. Sem dúvida, a segurança é fundamental. E a privacidade que você mencionou antes. Sim, a privacidade é outra grande vantagem. Muitas DEX não exigem o processo de KYC de identificação e envio de documentos. Isso te dá mais anonimato nas suas negociações. Entendi. Tem mais alguma coisa que torna as DEX interessantes? Claro. Você tem controle total sobre seus ativos o tempo todo, o que elimina o medo de a exchange quebrar, tipo o que aconteceu com a FTX. Num caso como esse, as pessoas perderam acesso aos seus fundos. Numa DEX, isso não acontece. Além disso, as DEX são mais difíceis de serem censuradas. É muito mais complicado para governos ou bancos fecharem uma plataforma que não tem um comando central. Faz sentido. E eu ouvi dizer que as criptomoedas novas às vezes aparecem primeiro nas DEX. Isso é verdade. Totalmente. Muitas startups listam seus tokens primeiro em DEX, o que pode dar a chance de investir cedo em projetos promissores, antes mesmo de chegarem às grandes exchanges centralizadas. E também tem a transparência. A maioria das transações nas DEX fica registrada na blockchain, o que torna tudo mais aberto e fácil de verificar. E não podemos esquecer das cross-chain DEXs, que facilitam a troca de criptos entre diferentes blockchains, simplificando algo que antes era bem complicado. Sensacional. As vantagens parecem bem relevantes, principalmente a segurança e o controle. Mas e o outro lado da moeda, quais são as desvantagens e os problemas de usar DEXs? Nada, é perfeito, né? É verdade. Uma das principais vantagens, principalmente em redes como a Ethereum, são as taxas de gás, que podem ser bem altas, principalmente quando a rede está congestionada. Isso pode encarecer as transações, principalmente para quem está negociando valores menores. Taxas altas desanimam qualquer um. Tem mais alguma coisa que pega? Tem a questão do slippage e do impermanent loss. O slippage acontece quando o preço que você esperava pagar ou receber por um token e o preço que realmente rolou na transação são muito diferentes, geralmente porque não tem muita gente negociando aquele token naquele momento. Já o impermanent loss é um risco para quem coloca suas criptos nos pools de liquidez. Se o preço dos tokens no pool sobe e desce muito, você pode ter perdas temporárias, mesmo ganhando com as taxas de negociação. Parece complicado para quem está começando. De fato, aprender a usar DEXs pode ser mais difícil do que usar uma exchange tradicional. Entender as taxas de gás, como conectar sua carteira e usar as plataformas pode ser um desafio para quem nunca fez isso antes. Além disso, a maioria das DEX não permite que você deposite dinheiro diretamente da sua conta bancária para comprar cripto, o que chamamos de Fiat on-ramps. Geralmente, você precisa ter algumas criptomoedas para começar a usar uma DEX. Entendi. E se der algum problema, tipo na transação, como resolvemos numa DEX? Essa é uma área onde as DEX geralmente deixam a desejar. Por serem descentralizadas, não tem o suporte ao cliente tradicional que a gente encontra nas exchanges centralizadas. Se algo der errado, geralmente você tem que se virar sozinho ou pedir ajuda para a comunidade online. Outro ponto é a liquidez. Apesar das DEX maiores terem bastante gente negociando os pares de moedas mais populares, para tokens menos conhecidos pode ser difícil comprar ou vender grandes quantidades sem afetar muito o preço. E os riscos de segurança nas próprias DEX. Você disse que são mais seguras que as centralizadas, mas existem perigos, certo? Sim, existem outros tipos de riscos. Como qualquer um pode listar um token numa DEX sem muita verificação, existe um risco maior de golpes, os chamados rug pulls, e tokens sem valor. Além disso, mesmo que as DEX mais famosas sejam auditadas, sempre existe a chance de encontrar alguma falha nos smart contracts.
E para quem usa cross-chain DEX, as transferências entre blockchains podem ter seus próprios riscos, como ataques hackers nas pontes que conectam as redes. Nossa, quanta coisa para ficar atento. Mas é importante saber de tudo. Para quem está curioso para saber quais são as principais DEX em 2025, quais você destacaria? Com certeza. Em primeiro lugar, temos a Uniswap, que é a maior DEX da rede Ethereum, e também das soluções de Layer 2, que são como atalhos para tornar a rede mais rápida e barata. A Uniswap foi pioneira no modelo AMM, tem muita liquidez, e as novidades da versão 4 com os hooks modulares prometem tornar mais barato criar pools de liquidez e otimizar as taxas de gás. Para muitos, a Uniswap ainda é o primeiro lugar onde as novas moedas aparecem. Clássica. E qual mais chamou a atenção? Uma que vem crescendo bastante é a Hyperliquid, que roda na sua própria Layer 1, a camada principal da blockchain. Ela se tornou uma das principais plataformas DeFi para negociação de contratos futuros perpétuos com um livro de ordens que funciona na blockchain. Isso garante negociações mais rápidas e mais liquidez. Eles oferecem alavancagem de até 50 vezes e têm seu próprio token no IYPE. Interessante essa, com o livro de ordens on-chain. E na Solana? Na Solana, a Raydium é a mais popular, principalmente para quem gosta de meme coins. Ela se integra bem com o livro de ordens da Serum e oferece pools de liquidez nos modelos CPMM e CLMM, que é mais eficiente. As transações em Solana são super rápidas e baratas, o que contribui para a popularidade da Raydium. E na BNB Chain? Na BNB Chain, a PancakeSwap é a mais usada. Ela também usa o modelo AMM, tem taxas baixas, muita liquidez e está se expandindo para outras redes, como a Base, a Arbitrum e a própria Ethereum. Eles também têm liquidez concentrada, ofertas de novas moedas e proteção contra práticas maliciosas. Legal. Alguma DEX se destaca por ter alguma função específica? Sim, a Curve Finance é a melhor para quem quer trocar stablecoins. O algoritmo StableSwap deles minimiza o slippage nesse tipo de troca. Eles também lançaram o LlamaLand, um sistema de empréstimos, e a stablecoin Skivel USD. Para quem precisa fazer trocas entre blockchains, a Rengo Exchange é um agregador de DEX que conecta mais de 70 redes e não exige KYC. Eles encontram as melhores rotas para você trocar suas moedas passando por várias DEX e pontes. Nossa, que variedade! E para quem está começando agora, qual você acha que seria mais fácil de usar? Para quem está dando os primeiros passos, a Change pode ser uma boa. Ela é uma exchange não custodial que agrega liquidez de várias outras, tanto centralizadas quanto descentralizadas, e tem uma interface bem fácil de usar, além de aceitar muitas criptomoedas. Para quem já tem mais experiência e quer uma DEX completa com negociação em várias blockchains e custódia própria, a Best Wallet parece uma boa opção. Ela funciona como uma carteira com DEX integrada que busca os melhores preços em várias pools. A Exodus, que também é uma carteira com custódia própria e agregador de DEX, também é uma boa pedida. Ótimas dicas. E para quem quer fazer negociações mais avançadas, tipo contratos futuros? Aí a Alphax se destaca com negociação de futuros perpétuos com alavancagem de até 125 vezes direto na blockchain. Para quem busca esse tipo de operação, ela parece ser uma das melhores. E a Dienis, que roda na tecnologia StackX, está migrando para sua própria blockchain no ecossistema Cosmos, também oferece negociação com margem e contratos perpétuos com foco em descentralização e privacidade. E para finalizar a lista de DEX, tem mais alguma que você gostaria de mencionar? Sim, a SushiSwap é uma DEX multi-chain criada a partir do código da Uniswap. Ela é presente em várias redes, cerca de 14. A Balancer é uma DEX no Ethereum que usa na AMM, mas que também funciona como plataforma de negociação, provedor de liquidez e gerenciador de portfólios, com pools que podem ter várias moedas. A Bancor, um protocolo no Ethereum para troca instantânea de ativos digitais, que também usa AMM, aceita criptomoedas menores, oferece proteção contra perdas e permite depósitos unilaterais em pools de liquidez. A Deodu, uma DEX que funciona no Ethereum e na BNB Chain, usa o algoritmo Proactive Market Maker para otimizar preços e liquidez, além de ter o Smart Trade, que compara a fonte de liquidez, e o Crowd Pooling, para lançamento justo de tokens. E a Aerodrome, a principal DEX da Base, a Layer 2 da Coinbase. Ela tem um sistema de votação com o token da plataforma, incentivos para provedores de liquidez, o que impulsionou as meme coins à rede. E a WagisDEX, um agregador de DEX e pontos que conecta centenas de provedores de liquidez, oferece uma ponte para mover criptos entre várias redes e também é uma carteira não custodial com segurança avançada. Uau, uma lista completa para quem quiser se aventurar. Para quem nunca usou uma DEX, como começar? Dá um resumo pra gente. Primeiro, crie uma carteira de criptomoedas onde você controla suas chaves, tipo a MetaMask ou a Trust Wallet. É nela que suas moedas vão ficar guardadas e é com ela que você vai se conectar às DEX. Depois, você precisa ter criptomoedas para negociar e pagar as taxas da rede, geralmente a moeda principal da rede da DEX, tipo ERC-PRA-DEX no Ethereum. Você pode comprar essas criptos numa exchange centralizada e enviar para sua carteira. Aí você acessa o site DEX escolhida e conecta sua carteira. Geralmente tem um botão Conectar carteira. Depois de conectar, você escolhe as criptomoedas que quer trocar, digita a quantidade e confere os detalhes da transação, incluindo as taxas de gás e a estimativa de variação do preço. Se tiver tudo certo, você confirma a transação na sua carteira. E depois de usar a DEX, desconecte sua carteira por segurança.
Parece diferente do que estamos acostumados nas exchanges tradicionais, mas com a prática deve ficar mais fácil. Para a gente finalizar, quais são as tendências para o futuro das DEX? O que podemos esperar nos próximos anos? O futuro das DEX parece brilhante. Uma tendência é a integração com soluções de Layer 2, que vão baratear e acelerar as transações, tornando as DEX mais acessíveis. Também veremos as blockchains se conectando mais com o crescimento das DEX e das pontes para a troca de moedas entre redes. A governança das DEX deve se tornar ainda mais descentralizada, com os usuários tendo mais voz. Acredito que as grandes instituições vão usar mais as DEX à medida que o mercado amadurece. E a inovação nos modelos de troca e nos recursos oferecidos deve continuar. Para a gente resumir, quais são os pontos principais que devemos levar dessa imersão no mundo das DEX? O importante é entender que as DEX são uma alternativa poderosa às exchanges tradicionais, com vantagens como controle total do seu dinheiro e mais privacidade. Mas é fundamental lembrar que elas também têm seus próprios riscos e podem ser mais complicadas de usar por causa das taxas de gás, da variação de preço e da curva de aprendizado. E como escolher a DEX certa? A escolha depende do que você precisa, do seu apetite a risco e do seu conhecimento técnico. Se você quer negociar meme coins na Solana, a Raydium pode ser uma boa. Se o foco é stablecoins, a Curve Finance se destaca. Para operar contratos futuros, a Hyperliquid ou a AlphaX podem ser interessantes. O ideal é pesquisar as plataformas, ver o que cada uma oferece e escolher a que mais se encaixa no seu perfil. Para finalizar com uma reflexão, como você acha que as DEX vão evoluir para competir com as finanças tradicionais e se tornarem mais acessíveis ao público em geral? Boa pergunta. Acredito que o segredo está em simplificar a experiência do usuário, reduzir as barreiras de entrada e continuar inovando em segurança e na interoperabilidade entre blockchains. Conforme as DEX se tornarem mais fáceis de usar, com taxas menores e capacidade de lidar com moedas de várias redes de forma simples, elas têm potencial para atrair muito mais gente e diminuir a distância entre o mundo cripto e as finanças tradicionais. Essa aventura no universo das DEX foi só o começo, né? Tem muito mais para explorar. Com certeza. E eu te incentivo a continuar pesquisando e, quem sabe, até experimentar usar uma DEX com um pouco de dinheiro para ver como funciona na prática. É o melhor jeito de aprender e ver se essa alternativa te agrada. E aí, gostou de mergulhar no mundo das DEX com a gente? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar aquele like para dar aquela força. E se você quer continuar aprendendo com a gente, se inscreve no canal para não perder os próximos Deep Dives. E ó, tem um monte de vídeos super legais esperando por você aqui no canal, então corre lá para conferir. A gente se vê na próxima. Valeu!